Fala, meus irmãos, meu modilba a todos. Salve, meus irmãos, salve, minhas irmãs. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao canal Você e o Seu Sagrado. É isso mesmo. No vídeo anterior, eu contei uma história rapidamente, né? Falando dos meus 6 anos de idade e aproximadamente aos meus 20. Foi quando eu conheci minha madrinha e eu acabei, né? Me reconhecendo e entrando, né, para a espiritualidade, acabei conhecendo a Umbanda, né? E foi aí que eu acabei colocando realmente o pé, né, definitivo na religião da Umbanda. Foi aí que quando o Preto Velho, no qual minha madrinha ela trabalha e trabalhou por muitos anos, né, Pai Francisco, o nome dele, né? Ele acabou me batizando, né, dentro da Umbanda. Para mim foi uma cerimônia muito linda. Foi algo que marcou a minha vida, até porque aos olhos de todos, né, e de todas as pessoas, eu era o famoso pagão, né, pelo sincretismo, né, que as pessoas tanto falam e faz até hoje a respeito da Igreja Católica. Se você não é batizado, você é uma pessoa chamada pagão, né? E eu tive a honra de poder conhecer duas pessoas maravilhosas, né, na época. Isso foi no ano de 2000, e eles aceitaram ser os meus padrinhos, né? Minha madrinha, tanto de batismo como madrinha de chão, de terreiro, foi a que me tive a honra, né, de conhecer a Umbanda. Minha madrinha, o nome dela se chama Leila, né? Leila Ramos. E na época o marido dela o nome dele se chamava Sidney, meu finado padrinho. Ele veio a falecer uns anos depois, né? E através deles eu conheci a Umbanda, porque eu via que eles tratavam a Umbanda com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, né? E acima de tudo, dedicação, né? A Leila, minha madrinha, ela foi uma pessoa assim muito responsável na minha vida. Ela me ajudou muito espiritualmente, né? Foi uma pessoa que ela me ensinou muitas coisas, né? Muitas coisas referente à espiritualidade. E eu devo muito, mas muito assim, muito a ela, né? Meu finado padrinho, ele veio a falecer uns anos depois, né? E eu acabei herdando dele o Exu que ele trabalhava, né? O senhor Capa Preta. E esse Exu, já era um Exu que trabalhava com ele há muitos anos, né? E ele acabou me escolhendo, né, para poder continuar aquele caminho, né, que ele precisava percorrer, e também me ensinar muitas coisas, porque naquela época eu tinha aqui na minha cabeça, né, que eu tinha Preto Velho. E o Preto Velho, né, que veio se apresentar para mim e caminhou comigo por seus 12 anos caminhando comigo, né? E na minha cabeça o Preto Velho era tudo para mim, né? Depois que eu acabei conhecendo a energia do Preto Velho, trabalhei com ele por muitos anos, né? Vai ser a história de um próximo vídeo, porque é uma história que todas as vezes que eu cito, né, e lembro dessa história do Preto Velho, é uma história que eu fico muito, assim, emotivo, né, porque é uma história muito, sabe, para mim é uma história, assim, maravilhosa de ser contada, porque eu tenho muito carinho e respeito a ele. Eu até comecei a fazer um vídeo essa semana, mas eu não me aguentei, eu parei o vídeo no meio. E todas as vezes que eu falo, eu lembro, eu não aguento, meu coração não aguenta. Mas eu vou me preparar para poder contar essa história do Preto Velho. Prometo a vocês. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com essa história linda no qual eu vou citar, né? Então, na minha cabeça, eu tinha Preto Velho. Para mim era uma energia assim maravilhosa, surreal, que eu tinha um apego muito grande pela história que eu já tive, né, com o Preto Velho, né? Então eu tinha, na sequência, depois de eu incorporar Preto Velho, eu conheci o Baiano Cirineu,
Esse baiano sirineu, ele me acompanha até hoje. Eu já trabalho com baiano sirineu, já tenho um pouco mais de 20 anos. É um baiano maravilhoso, sabe, fenomenal. Aconselhou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, trabalhou muitas, sabe, para muitas pessoas, quebrou muitas demandas, muito feitiço. Ele é um baiano assim porreta. Me ajuda até hoje, me aconselha até hoje. É um baiano que eu tenho muito carinho, muito amor, muito respeito a ele, né? E assim, quem conhece o baiano sirineu sabe que o que eu tô falando, sabe que o quanto de tão maravilhoso que esse baiano é, né? E de tão, né, maravilhoso que ele se tornou, né, na vida das pessoas, né? Eu pretendo fazer um vídeo falando desse baiano, de tão maravilhoso que ele é. Espero que vocês gostem também, né? E assim, eu venho trabalhando com eles há muito tempo. Então, voltando no assunto do seu capa preta, ele é um Exu que trabalhou por muitos anos com meu finado padrinho, por muitos anos, mas após o falecimento do meu finado padrinho, ele acabou me escolhendo, né, para poder dar continuidade, né, no caminho espiritual dele, né. Ele tinha, na verdade, meu finado padrinho, meus padrinhos, né, eles tinham, não tem, dois filhos, né, que é o Márcio e o Bruno, mas ele poderia ter escolhido, lógico que por genética, né? Poderia ter escolhido o Márcio, porque o Márcio ele continua ainda na religião da Umbanda, mas eu não sei o porquê que ele acabou não escolhendo o Márcio, também não escolheu o Bruno. Ele acabou me escolhendo, talvez por afinidade, eu não sei. E quando ele baixou a primeira vez na casa da minha madrinha, né? Estava eu, minha madrinha e o meu irmão de santo, né? O Altair, que também ele é um irmão, né? Da minha madrinha, do meu padrinho, por consideração, eles moram até hoje juntos, né? A minha madrinha junto com esse meu irmão de santo, que querendo ou não, ele se tornou meu irmão de santo. Tenho um carinho muito enorme por ele. O Altair é uma pessoa maravilhosa, me ensinou muitas coisas também, né? Então, quando eu baixei, eu estava na casa da minha madrinha, estava tendo gira da esquerda. Eu sempre tive um algo assim com a esquerda que não era bacana. Eu tinha medo, eu tinha um receio, eu não conhecia essa energia. Até porque, que nem eu falei para vocês, na época eu tinha Preto Velho. Preto Velho para mim ele sempre foi tudo. Tinha um baiano sirineu, né? E nesse tempo também eu já tava trabalhando com o Paulinho. O Paulinho, ele é um herê fenomenal, maravilhoso, né? Gostava de brincar muito com o Felipe Tiburcio, né? Que é um herê, que minha madrinha até hoje trabalha com ele, né? E tava tendo essa gira de esquerda, na casa da minha madrinha, tal. E seu capa preta acabou me pegando. Ele me pegou. E eu, sem conhecer aquela energia, sem saber o jeito e a forma, né, de ele trabalhar esse portal, eu simplesmente me entreguei a ele. Mas era uma energia totalmente oposta, né, diferente daquela que eu já estava acostumado com o Preto Velho e com o Baiano Sirineu. Pois é. O seu capa preta, ele é um Exu, assim, maravilhoso, né? Para quem trabalha com esse Exu, sabe que é um Exu muito correto, muito sério, né? E quando ele me pegou, eu senti a energia dele, uma energia assim muito densa, muito pesada. E as pessoas falam, não, calma que você vai se acostumar e tal, até você se entender um com o outro, fazer aquele acoplamento de energia. É assim mesmo, calma Daniel, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Resumindo, meu povo, eu trabalhei com o seu capa preta há mais ou menos aproximadamente meus 17 anos com ele. 17 anos. E se eu falar pra vocês que eu me acostumei com a energia dele? Mentira, não me acostumei. Era um Exu tão pesado, mas tão forte, que quando ele ia embora, né? Quando ele desincorporava que ele ia embora, eu ficava aproximadamente uns 20 minutos, meu povo. É de verdade mesmo. Ainda sentindo a energia dele. Ele ia embora, mas ele nem deixava a essência dele comigo ainda.
E nesses 17 anos eu ainda pelejei um pouco com ele, de tão denso, tão pesado que ele era, mas um Exu maravilhoso que quando ele falava, era batata tudo que ele falava, né? Foi um Exu que ele ajudou muita gente, abriu os caminhos de muita gente, ele me ajudou demais, abriu muito meus caminhos, me aconselhou demais. Ele foi um Exu, assim, na minha vida, maravilhoso. E agora, né, nesse último feito dele, simplesmente me deu um carro maravilhoso que eu nem esperava. E, claro, pedi a permissão dele se ele podia cruzar esse carro, né? Depois eu até mostro aqui pra vocês. E perguntei se ele, além de cruzar o carro, né, se eu poderia fazer um adesivo pequenininho, de 1 metro, mais ou menos, e colocar na parte de trás do vidro do carro. E ele me permitiu. E assim eu coloquei. No vidro, na parte de trás do carro, eu coloquei seu capa preta, meu advogado. E por onde eu vou com o carro, né, as pessoas olham esse adesivo, porque é um adesivo muito chamativo. E é o mínimo que ele merece, né? Então, o seu capa preta, ele foi um Exu que acabou tirando, assim, as vendas, né? Podemos dizer assim, do meu rosto, né? Dessa forma que o baiano sirineu sempre fala, que quando as pessoas tiram essa venda, eles conseguem ver o seu campo aberto, né, 180 graus, e você não fica só ali na frente, ali olhando o que está só sobre a sua frente, né? E o Exu Capa Preta, ele me ensinou muitas coisas, desde que me mostrando que eu precisava sim do lado direito, né, para poder me guiar, mas também o lado esquerdo era muito essencial, né? Só que naquela época eu era muito fechado e não queria saber do lado esquerdo por eu não conhecer, né? Então ele foi assim uma pessoa maravilhosa que ele me mostrou que realmente nós precisamos sim, podemos dizer, desses dois lados, né, da espiritualidade, sabendo que não fazemos nada sem Exu. E através daí, seu Capa Preta, né, ao longo desses anos, ele teve um papel fundamental, né, de me mostrar esse caminho da esquerda, me mostrar o quão bom, né, que a esquerda ela é em nossas vidas, né. Ele foi maravilhoso e acabou me ajudando muito, ele trouxe um Exu para poder também me auxiliar, se chamava Seus Sete Porteiras. Cheguei a trabalhar com esse Exu Sete Porteiras pouco tempo, né? Mas pouco tempo depois também ele acabou trazendo uma lebara se chamando Dona Rosa Caveira. E eu sem eu saber, né? Ele sempre trabalhando e agindo quietinho na dele, né? Eu fui saber que essa lebara que ele trouxe, Dona Rosa Caveira, ela nada mais é do que minha ancestral. É isso mesmo, ela é minha ancestral. Ela é a minha bisavó. E eu sem saber, né? Fui perguntando para ele, conversando com ele, querendo saber detalhes de Dona Rosa Caveira, e ele foi falando comigo e tal. E eu soube que realmente a Dona Rosa Caveira, ela é minha bisavó e ela realmente comprovou e confirmou que ela é minha bisavó. Mas acredite, quando a minha bisavó, Dona Rosa Caveira, ela se apresentou, né? Ela veio abrindo também meus caminhos, porque ela é minha bisavó, ela é a minha ancestral, né? Só que nesse tempo, né, ao longo de todos esses anos, né, de eu estar na espiritualidade, por incrível que pareça, acreditem, eu não sabia quem era o meu Exu e também não sabia quem que era a minha Pombogira, não sabia quem que era a minha Lebara, não fazia a mínima ideia. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que eu não tinha muita ligação com o meu lado esquerdo? Não tinha muita ligação, né? E o seu Capa Preta, ele foi um Exu que ele veio quebrando essas algemas, veio quebrando essas pedras do meu caminho e tirando essa venda, né, dos meus olhos e mostrando que a esquerda ela é muito assim, muito fundamental, não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas, né? Quando Dona Rosa Caveira veio, né, ela veio se mostrando e foi aí que a minha Lebara se apresentou. Só que a minha Lebara se apresentou já com os dois pés no meu peito. Exatamente. Só que antes da dona Rosa Caveira se apresentar, né,
Eu estava um dia belo e sossegado em casa, né? Eu estava almoçando, né? Eu trabalhava, na época eu estava trabalhando para mim por conta, né? Por conta própria. Eu estava sendo autônomo, né? E eu acabei saindo de onde eu estava trabalhando e fui almoçar em casa. Então eu estava com a minha cabeça longe e tal, pensativo nas coisas e tal, quando do nada se apresentou, né, um Exu do meu lado. E nitidamente eu ouvi a voz dele, mas assim, muito nítido mesmo, como se alguém estivesse do meu lado, no meu ouvido, falando exatamente com essas palavras: Eu sou seu tranca-ruas. Eu olhei, meu velho, não faz isso comigo não. Você tá de brincadeira? É isso mesmo, meu velho? Fala novamente para eu poder saber que é voz. E eu, caramba, porque eu sempre tive muita facilidade assim desse jeito, mas não tão assim, sabe? Nítido como eu ouvi, né? Porque a primeira vez que eu ouvi tão nítido foi quando, né, o preto velho chegou no meu ouvido, eu estava no terreiro e ele falou comigo um algo, né, que eu ainda vou compartilhar com vocês em outro vídeo, mas não agora. Ele simplesmente falou: eu sou seu capa preta. Perdão, eu sou seu tranca-ruas, né? Eu falei: meu velho, não faz isso comigo, já vai me matar do coração, né? Só que muitas das vezes a gente não ouve, a gente não entende e não quer interpretar as mensagens, né, que eles acabam nos dando, né? E ele, né, se apresentou para mim. Só que eu ainda estava em dúvida: será que o seu tranca-ruas, ele é o meu Exu? Ou é aquele Exu que o seu capa preta, ele trouxe para poder trabalhar, né, chamado seus sete porteiras. Eu fiquei nessa indecisão. E agora? Quem será o meu Exu? Aí ficou aquele pontinho de interrogação na minha cabeça. Aí ficou o reloginho na cabeça. Tic-tac, 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 tic-tac. E agora? De verdade, procurei um amigo meu, conversei com ele, falei: Rogério, meu velho. Rogério, ele é um pai de santo, no qual eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, na época. E falei com ele: Rogério, meu velho, aconteceu isso, isso e isso. Tá bom? Você consegue me ajudar, meu velho? Ele que sim, sim. Vamos fazer um jogo e vamos ver o que está acontecendo. Ele jogou, né? E falou assim: ó, realmente, Dona Rosa Caveira está se apresentando como sua lebara. Mas até então, eu não sabia que Dona Rosa Caveira ela era minha ancestral. Certo? Só que ela também não se apresentou para ele como ancestral, ela se apresentou como, né, minha pombogira. E ele confirmou também no jogo, através do jogo, que o Exu que veio falar aqui no meu ouvido, né, seu tranca-ruas, ele era o meu Exu de frente, certo? Só que, quando o Rogério falou, ele falou: Daniel, o seu Exu, ele é seu tranca-ruas. Eu falei: seu tranca-ruas? Seu tranca-ruas, tranca-ruas de Imbaré. Só que lembra quando eu falei pra vocês? Quando ele veio falar aqui no meu ouvido, ele não se apresentou como seu tranca-ruas de Imbaré. Ele se apresentou só como seu tranca-ruas. Só. Quando Dona Rosa Caveira, ela começou a abrir os caminhos, começou a me ajudar, lembra que eu falei pra vocês que minha lebara, ela se apresentou com 2 pés no meu peito? Pois é. Ela se sentiu, podemos dizer, enciumada. Por quê? Eu comecei a cultivar uma pombogira, né, na minha vida, sabendo que a minha pombogira de frente não era aquela que eu estava cultivando. Aí eu comecei a arrumar atrito com a minha pombogira sem saber quem era a minha pombogira. Olha só o que aconteceu. Eu tive que procurar um babalaô maravilhoso, né? Porque eu não estava conseguindo falar com o Rogério, né? O Rogério ele estava trabalhando, estava fazendo os trabalhos dele e eu não estava conseguindo falar com ele. Eu acabei fazendo contato com um babalaô. Esse babalaô ele é de Ifá e ele é uma pessoa maravilhosa que acabou me ajudando, né? A gente acabou fazendo um ebó porque eu estava com um problema,
seríssimo por causa disso. Não só por causa disso, mas também por uma outra situação, né? E a gente acabou fazendo um corte para poder, né? Tá agradando a minha pombogira, né? E tá apaziguando tudo isso que aconteceu. Sério, né? E na semana que a gente ia fazer esse corte para ela, né? Aliás, no dia, ela se apresentou para mim e falou o nome dela. Eu falei, minha velha, não faz isso comigo não, que eu vou morrer do coração, né? Sabendo que esse nome que ela acabou se apresentando é uma falange no qual eu tenho muito carinho, mas muito carinho de verdade. Só que eu guardei pra mim, não falei nada, fiquei quieto. Quando foi à noite, eu fui na casa desse babalaô. E a gente acabou fazendo lá os cortes, acabou fazendo todos o preparo, né? Tal. Enfim, na hora de jogar e confirmar, minha velha, a senhora pombogira tal, pum, aláfia. Só que antes dele jogar, ele falou pra mim, Daniel, eu fiquei a tarde toda, né, com uma pombogira na minha cabeça, achando que ela poderia ser só pombogira. Mas eu não joguei para poder confirmar, só ficou na minha cabeça. Mas eu fazendo as coisas aqui que eu precisava fazer do ebó, né, eu simplesmente vi que não era aquela lebara que eu estava pensando que era. E eu tô acreditando fielmente que é uma outra pombogira. Eu dei risada pra ele. Ele falou assim, ela se apresentou pra você? Eu falei, sim. Ele falou, então vamos jogar, vamos perguntar? E você confirma após a queda do jogo? Vamos sim. Ele pegou os búzios de 4, búzios de confirmação, e jogou pombogira. A senhora, minha velha, está satisfeito com o corte? Jogou, sim, estou satisfeito com o corte. A senhora poderia se apresentar, minha velha? Sim, eu posso me apresentar. Por um acaso, pombogira, a senhora é dona Mulambo? Jogou, aláfia. Ele olhou para mim e falou assim, Daniel, esse nome foi o nome que te apresentou? Eu falei, exatamente ela, Dona Maria Mulambo. Bati cabeça no chão, agradeci. Eu fiquei muito emocionado. Eu estou emocionado até hoje, isso já se faz. Enfim. E a partir daí, hoje eu sei quem são de frente os meus Exus, né? Seu Tranca-Ruas. Não o de Imbaré, seu Tranca-Ruas. Ele confirmou que ele não é Tranca-Ruas de Imbaré, né? E Dona Maria Mulambo, a Dona Rosa Caveira, ela sim, ela é minha ancestral, né? E a partir daí, a Dona Maria Mulambo disse que estaria entrando na minha vida para poder tomar conta da minha vida. E assim eu permiti e eu estou muito feliz para com ela. Muito. Só que eu tive um problema. Ela disse que a partir daquele dia em diante, eu não poderia mais trabalhar com o seu capa preta. Porque o seu capa preta, seu Exu capa preta, ele era meu ancestral, que ele veio do meu finado padrinho. Só que ele não é da minha energia, ele não é da minha egrégora, como a Dona Rosa Caveira, entende? Ela falou que ele deveria seguir o caminho dele, né? Que eu deveria ser muito grato por tudo que ele fez, e eu sou muito grato a esse Exu, né? E eu simplesmente acabei acatando e sei que Dona Maria Mulambo, assim como o seu Tranca-Ruas, né? E Dona Rosa Caveira, eles são os Exus da minha egrégora, da minha energia, do meu eu. E eu sou muito feliz com isso. O seu Capa Preta, ele, em uma das consultas que eu estava tendo com ele aqui na minha casa, eu perguntei para ele se eu poderia saber a história dele. Ele me contou toda a história dele. Eu teria muito prazer em poder fazer um vídeo contando da história desse maravilhoso Exu, né? Para que as pessoas saibam a grandiosidade desse Exu. Quem é esse Exu? O que ele é? O que ele representa? Quem foi esse Exu? Da onde ele era? Que ano que ele era? O que ele fazia? Só Capa Preta, Dr. Rubens Baltazar de Serafino Filho. Ele teve família?
de que país ele era, de que cidade ele era, qual foi o ano que ele nasceu, qual foi o ano que ele veio a falecer, o que ele trabalhava. Então tudo isso eu vou contar para vocês. A história do Exu chamado Seu Capa Preta, Seu Capa Preta das Almas. Assim ele se apresentou para mim. Então graças a esse maravilhoso Exu, né, que me apresentou um outro lado, né, no qual eu tinha tanto medo, né, de me entregar, de trabalhar, que hoje eu tenho Dona Maria Mulambo como meu Exu de frente, né, e Seu Tranca-Ruas. E Dona Rosa Caveira também vindo atrás também, ajudando, ela é maravilhosa. Não tenho o que dizer, não tenho o que falar deles, de tão maravilhoso que eles são. Essa é uma verdade. Bom, gostaria muito que vocês pudessem compartilhar esse vídeo, apertar o sininho para vocês poderem receber novas notificações, curtir também, mandar para os seus amiguinhos, né, para os seus irmãos de santo, né, que de repente possa também se identificar, né, para com essa história. Tem muitas histórias ainda pela frente, né. Eu prefiro contar um pouco do meu eu, um pouco da minha história, do que eu passei, para mais para frente eu entrar com novos vídeos falando sobre fundamentos, né, no qual eu conheço, né, um pouco disso. E tenho certeza que vai ajudar muita gente, muita gente. Bom, é isso. Fiquem todos bem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração dos meus irmãos. Um beijo no coração das minhas irmãs. E não se esqueçam que qualquer tipo de problema que vocês tiverem, vocês não estão abandonados. Vocês podem estar abandonados fisicamente, mas nunca espiritualmente. Porque no final é você e o seu sagrado. Até mais. Tchau.